Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 21 de julho de 2025, nosso devocional diário está no espetacular capítulo 17 do Evangelho que escreveu Lucas, o doutor Lucas, como gostamos de chamar, o médico Lucas. Nós vamos ver Jesus falando aqui logo no início: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vier. Melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma mor de atafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Veja que Jesus está dizendo que os escândalos viriam no meio do povo dele, mas melhor lhe seria pegar uma pedra de moinho, amarrar ao pescoço e lançar essa pessoa ao mar, do que fazer tropeçar os pequenos. Aqui Jesus já está antevendo o que aconteceria na igreja ao longo de todo o tempo. Quem conhece um pouquinho da história da igreja percebe que já no início o erro, o escândalo veio. Já na igreja primitiva existiam os Ananias e Safira, existiam os Simões, os mágicos, pessoas que infelizmente deturpam a palavra, criam heresias e trazem escândalos para a igreja. Hoje não é diferente. Com a ascensão das redes sociais, então, tudo veio à tona de uma maneira muito mais grotesca, muito mais rápida. Infelizmente, temos acesso a tantas informações muito tristes em relação à igreja, mas entendamos, quem cuida de tudo é Deus. Ele está dizendo para nós no versículo 13: olhe por vocês mesmos. Ou seja, não adianta eu criticar e depois estar fazendo a mesma coisa. Eu preciso tomar conta de mim mesmo. Dentro desse propósito, Jesus vai dizer que se houver o erro e houver o arrependimento, nós precisamos perdoar. Então, que nós perdoemos. Ele diz, versículo 4, se eu pecar contra ti, se ele pecar contra ti 7 vezes no dia e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo, arrependa-me, perdoa. Ou seja, precisa perdoar bastante aquela pessoa que pode pecar contra ti até 7 vezes. Lucas vai relatar aqui, Evangelho de Mateus, nós temos o relato que é não só 7, mas 70 vezes 7. E os discípulos, vendo isso, claro, eles vão pedir ao Senhor ajuda. E eles pedem no versículo 5, acrescenta-nos a fé. E aqui está o âmago da coisa. Se não tivermos fé, com certeza não perdoaremos. Se não tivermos fé, com certeza ainda guardaremos ressentimentos de tudo. Então, quem tem fé, o cristão genuíno, ele perdoa e segue a sua vida adiante. Jesus, ele vai dizer que nós precisamos fazer o que ele está mandando, porque se nós fizermos abaixo disso, nem inúteis nós somos. Ele diz no versículo 10, vós quando fizerdes tudo que vos for mandado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Se nós estamos fazendo apenas o que nos é mandado, somos inúteis. E se não estamos fazendo nem isso, o que nós somos? Jesus deixa aqui para nós pensarmos exatamente sobre essa situação e que nós possamos buscar obedecer aquilo que ele está fazendo a nós. Dos versículos 11 até o versículo 19, nós vamos ver aqui a cura de 10 leprosos. Jesus estava passando pelo meio de Samaria, da Galileia, seguindo ali os seus caminhos. E ali vieram ao encontro 10 leprosos e pararam de longe e gritaram, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Nós temos que entender, acredito que eu já falei sobre isso mesmo nesses devocionais antes acerca de Lucas. Lucas é o que mais trata da questão de doenças com maior minúcia, até porque ele é médico, ele entendia dessas doenças lá em sua época. Nós sabemos que os leprosos, eles não tinham contato com as pessoas quando eram diagnosticados com isso. Eles tinham que sair do meio do convívio social e estar no meio de outros leprosos, convivendo com eles em aldeias afastadas, e quando estivessem a uma distância considerável das pessoas, tinham que gritar impuro, impuro, impuro. Esses homens, ao verem Jesus de longe, já sabiam da fama dele, eles não gritaram impuro, eles gritaram, tem misericórdia de nós. E Jesus mandou dizer-lhes, vai, apresenta os seus sacerdotes, porque quando alguém era limpo da sua lepra, conforme o que a lei prescrevia, ele tinha que se apresentar ao sacerdote, e o sacerdote fazer a averiguação para ver se realmente ele estava curado da sua lepra. E ali eles saíram correndo atrás do sacerdote. Mas um, percebendo que estava curado, ele parou. Ele percebeu que estava ação, diz o versículo 15, ele volta glorificando a Deus em alta voz. E somente um daqueles volta para glorificar a Deus. Tudo bem que Jesus tinha mandado eles irem aos sacerdotes fazerem aquilo, mas eles tinham sim que ter voltado para agradecer a Deus. Tanto que Jesus perguntou, não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? E aquele que voltou para agradecer Jesus
Jesus, ele recebeu ali uma palavra maravilhosa no versículo 19: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Aqueles outros foram curados, mas a salvação só veio até um que veio com gratidão. Entendemos isso, que nós não queiramos somente as bênçãos do Senhor, as benesses do Senhor, mas que nós queiramos estar com ele, mais próximos dele, é que a salvação vem para cada um de nós. Nós vamos ver que Jesus vai falar acerca da chegada do reino de Deus quando é interrogado ali pelos fariseus, a partir do versículo número 20, e ele vai dizer: o reino de Deus não vem com a aparência exterior, o reino de Deus está entre vós, é o que Jesus diz no versículo de número 21. E aí Jesus vai começar a falar acerca até da sua volta. Ele diz no versículo 22: dias virão que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, não o vereis. Ele aqui, ele ali, não vades, não sigais aqueles que vão dizer que ele está aqui, está ali. Jesus já está falando depois dele ter partido, e ele vai dizer que alguém vai poder dizer: ah, Jesus está aqui, Jesus está ali, Jesus está lá. Ele está dizendo: não vades nem os cigais, diz o versículo 23, porque quando for para ele vir, meus queridos irmãos, não vai ser nada secreto, não vai ser nada escondido. Diz o versículo 24 que como um relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Todo mundo vai ver. Eu sei que algumas pessoas interpretam isso aqui como uma questão de uma velocidade de um relâmpago. Não é essa. Não temos que pensar aqui como o Flash, aquele herói dos quadrinhos da DC. Não, aqui a ideia, queridos irmãos, é de percepção. Ele não está aqui, não está ali, ele está em todos os lugares, ele vai ser visto em todos os lugares. E saibam que quando ele vier, vai ser como nos dias de Noé. Jesus aqui vai trazer uma ilustração. Será como nos dias de Noé, os dias do Filho do Homem. Naqueles dias, diz o versículo 27, comiam, bebiam, casavam, andavam sem casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu todos. Ou seja, as pessoas estão vivendo de qualquer maneira, deixando de pensar acerca da vinda de Cristo, viver como Cristo voltasse ainda hoje. É isso que o cristão deve viver, até para que outras pessoas possam perceber que estão vivendo de uma maneira errada. A igreja, os cristãos, eles têm que estar aqui para contrastar este mundo com a verdade do Evangelho, a verdade do Senhor, o perdão que Ele ensinou para nós, a gratidão que Ele ensinou para nós, a ideia de sermos obedientes, que está tudo contido aqui neste capítulo. Que nós sejamos assim, servos que perdoam, servos obedientes, servos que são gratos e servos que saibam que breve esses céus serão rompidos pela presença de Deus e todo olho verá e toda língua confessará. Mas haverá mais uma coisa: todo joelho se dobrará. O seu joelho já tem se dobrado hoje. Se você dobra o joelho hoje em busca do Senhor, como aquele leproso dobrou o joelho diante de Deus, Jesus disse: levanta-te no último dia, quando dobrarmos os joelhos, não por obrigação, mas por gratidão, por amor, por adoração, nós subiremos com ele. Os outros vão dobrar só porque o viram naquele momento. Infelizmente, esses sofrerão o juízo final. Que nós estejamos todos juntos, glorificando, exaltando, sendo gratos ao Senhor, porque é isso que Ele tem para nós. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.